gratidão pela vida, pelas bênçãos de Deus, né? Poxa, vou começar, enfim, olha, meu projeto começa segunda-feira, né? Mas, para outros também é bem verdade que a segunda-feira também pode começar como a rotina de novo. Uma rotina que parece que não tem fim, né? Ela recomeça sempre, né? E parece que o autor dessa frase aqui, em 1 Reis, ele se sentia mais ou menos assim. Ele estava cansado, né? Estava cansado de lutar, né? Quem era esse autor? Esse cara aqui, no livro de Reis, é um cara conhecidíssimo, respeitadíssimo. O nome dele está gravado na história, né? Ele é o grande profeta Elias. A história dele começa aqui no capítulo 17, né? Vai até 2 Reis. Na verdade, segue por vários outros capítulos da Bíblia, né? Mas aqui conta de forma mais específica sobre a vida dele, né? A Bíblia não dá muitos detalhes de como de fato começou a vida de Elias, né? Como é que era de fato a família dele, qual era o contexto da vida dele, como ele se tornou profeta mesmo. Será que ele sempre foi profeta ou quando começou? Não sei. No capítulo 17, assim, começa falando sobre ele e fala: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja faixa estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias já aparece profetizando, né? E olha o privilégio que ele tem. Vamos falar um pouquinho resumido sobre a vida de Elias, esse homem que aparece um pouco cansado aqui, né? Lá no capítulo 19. Na Bíblia, Elias já começa profetizando para nada mais, nada menos do que um rei. Não era alguém comum. Elias está profetizando para o rei Acabe. Ele foi enviado por Deus para falar com Acabe. Quem era Acabe? Acabe era filho de Onri, né? Onri tinha sido um rei mau diante de Israel. A Bíblia fala que Onri tinha sido o pior rei de todos. E Acabe conseguiu superar o pai. Acabe foi pior do que Onri. Desagradou tanto a Deus, se casou com Jezabel. Ele prestava cultos a Baal e aos deuses de Jezabel. Acabe, ele realmente não se importava mais com Deus e era o homem que estava à frente de Israel, né? E Deus manda Elias a profetizar, como a gente viu aqui. Elias vai lá dar uma notícia ruim para Acabe, né? Acabe, durante muito tempo não vai cair nem orvalho em Israel. Nada, nem uma gotinha de água, seca, né? Quanto tempo? Não sei. Haverá nestes anos, segundo a minha palavra, nem orvalho, nem chuva haverá, né? A seca vem e desola a terra, após a profecia aqui dada por Elias, né? Mas Deus, Elias estava ali, né? No meio daquela desolação, mas mesmo no meio, aquela seca toda, Deus sustenta Elias. Deus leva Elias para um lugar, Deus dá água para Elias, Deus sustenta Elias com corvos, né? Os corvos vinham trazer comida para Elias. Depois de um tempo ali naquela situação, meio muito tempo de seca, Deus envia Elias ainda para uma outra cidade. E lá, ele se encontra com uma viúva. Talvez no caminho ele possa ter pensado assim: poxa, Deus vai me mandar para uma casa de uma viúva, pode ser que seja uma viúva de posses, né? Rica. Quem sabe lá será um pouquinho mais fácil a minha vida, né?
Mas chega lá, a viúva tem um filho, tem uma porçãozinha de farinha, uma porçãozinha de azeite, que daria para ela fazer o alimento ali daquele dia, talvez somente daquela refeição, para ela e para o filho comerem, e não teria mais nada. Ela esperaria a morte depois daquele alimento, né? Mas, com a chegada de Elias naquela casa, Deus abençoa aquela casa. Aquela porçãozinha de farinha e de azeite se multiplica por muitos e muitos e muitos e muitos dias. Elias se alimenta com aquela família durante muito tempo. Pouco tempo depois, o filho daquela mulher adoece, chega ao ponto de falecer. E aquela mulher coloca em xeque a presença de Elias na casa, né? Mas mais uma vez Elias ali é usado, e a súplica de Elias é ouvida por Deus, e a vida daquele menino é devolvida. Aquele menino ressuscita. A seca ainda continua, por muito tempo. E Deus novamente leva Elias na presença do rei Acabe. Mas dessa vez, já não mais para profetizar. Acabe recebe Elias e Elias desafia todo aquele poderio religioso que Acabe havia montado com mais de aqui a Bíblia fala de 850 profetas, né? 400 de Baal e mais 450 dos deuses de Jezabel. E ali Elias convoca aqueles profetas, aqueles deuses, reúne o povo de Israel no Monte Carmelo. Ali ele faz uma proposta para aqueles profetas, falou: olha, vamos aqui fazer um holocausto. Você invoca os seus deuses, eu vou invocar o meu, e aquele Deus que atear fogo no holocausto, esse é o verdadeiro Deus, né? Os profetas aceitam o desafio de Elias, passam a manhã inteira orando, suplicando, se flagelando, se autoflagelando. Parte da tarde, nada acontece. Chega a vez de Elias vai lá, refaz o altar, constrói um altar para Deus, monta o holocausto. Numa curta oração, Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, consome as pedras, consome a água, a Bíblia fala que consome até a própria terra que estava naquele lugar, né? Ali o povo consegue perceber o erro que o rei havia conduzido eles, né? O erro da adoração de outros deuses. O povo ali reconhece que somente Deus é Deus, que Ele é um Deus vivo, né? O povo se converte novamente. Elias mata todos os profetas. Deus usa Elias para a sua justiça. Elias se prostra mais uma vez diante de Deus, pede o fim da seca, e Deus manda uma tempestade. Elias fala para Acabe, Acabe, eles estão em cima do Monte Carmelo. Acabe, pega seus carros de guerra, seus cavalos, e desce para Jezreel, né? Corre, porque a tempestade vai ser forte. E Acabe faz isso, desce correndo. E Elias ainda ali em cima do monte é revestido por Deus, e ele a pé consegue correr por cerca de 30 quilômetros do Monte Carmelo até Jezreel, e ele chega na frente de Acabe, né? Tinha sido um tempo ali, esse tempo de seca, tempo de necessidade, de sofrimento, né? Também aconteceram, como a gente viu aqui, coisas grandiosas, milagres, maravilhas. E para Elias, talvez, a chegada ali em Jezreel poderia ser uma chegada triunfal, né? Acabou.
propósito de Deus, que Deus me enviou para anunciar que teria uma seca, acabou agora. A tempestade veio. Eu cheguei à frente de Acabe. Acabou. Agora é só alegria, né? Acabou 2019, acabou meu sofrimento. Toda aquela prova toda, fechou o dia 31, estou tranquilo, né? Mas não foi bem assim a história. Elias chegou e atrás veio Acabe. Acabe também chega a Jezreel. Acabe também chega a 2020. E ao invés de se mostrar um homem completamente ali convencido de que só Deus é Deus, não, Acabe vai lá e conta para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Todos os profetas de Jezabel haviam morrido. Todos os profetas de Baal haviam morrido, né? Glória a Deus. A Jezabel fica enfurecida. E ela jura, né, que assim como Elias tinha matado os profetas, ela faria o mesmo com Elias. E o que Elias faz, né? Versículo 3 de 19, de 1 Reis 19. E vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Durante muito tempo, eu olhava para esse texto aqui e eu pensava que realmente Elias estava morrendo de medo de Jezabel. Mas não. Pô, o cara tinha matado 850 profetas. Ele viu fogo descer do céu. Através da vida dele, ele ressuscitou um menino. Ele foi alimentado por corvos. Ele se alimentou durante muito tempo de uma porçãozinha pequena de farinha e azeite. Você acha que ele ia ter medo, tanto medo assim de Jezabel? Ele sabia quem era o Deus dele, né? Elias, na verdade, ele estava frustrado, estava cansado. A luta dele, que ele achou que acabaria ali com a entrada de Jezreel, continuava. Segunda-feira do dia 6 agora, aparece também que havia chegado para Elias. Não como o primeiro olhar de gratidão, como a gente disse no começo, de esperança, né? Mas com cansaço, lamento, desânimo, sentimento de solidão e até mesmo uma pitadinha de depressão, né? Talvez Elias pensasse naquele momento: chega, Senhor, chega. Eu não aguento mais. Não quero mais viver no deserto. Não quero mais viver fugindo. Tanta luta, tanta perseguição. Talvez minha vida não tenha para ti tanto valor. Por que para todo mundo parece ser tão bem mais fácil e agradável a vida e para mim só me resta uma rotina de luta sem fim? Por quê? Talvez muitos de nós sejamos alguns Elias. Elias que olham para o lado e enxergam apenas a paz na vida dos outros. A mesa farta em outras casas para você. A mesa farta em outras casas, mas para esses Elias, parece que só tem apenas azeite e farinha. Aliás, parece que até a viúva tem casa, mas Elias não. Elias apenas vaga pelo deserto. Elias, ele tem a oportunidade de se encontrar com um rei e toda a sua pompa. Imagina as vestimentas do rei de Israel. Elias, ele se vestia com pele de animais. Elias,
até convive num lar, né? Como ele conviveu no lar da viúva. Mas ele mesmo não tem um lar. Elias não tem mulher, Elias não tem filhos. Elias sobe ao Monte Carmelo para adorar a Deus, vê um rei, ele vê o milagre de Deus, ele vê um rei cheio de iniquidade, descer do Monte Carmelo para Jezreel montado nos seus carros, nos seus cavalos, e Elias tem que descer a pé. Em carro ele não tinha. É verdade, irmãos, que não dá para afirmar que esse lamento de Elias aqui, talvez não esteja atrelado a essa falta de coisas terrenas, né? A falta de um lar, a falta do carro, a falta da comida, né? Mas é bem verdade que Elias ele estava muito, muito, muito incomodado com a solidão. Ele vai falar isso mais para frente, em alguns versículos no capítulo 18. Muitas vezes, muitos de nós também vivemos uma vida dedicada a Deus e a sua obra, mas parece, a gente olha para o lado, parece que a casa de Acabe tem mais prosperidade e paz. Se você se sente assim como Elias, né? Não se culpe. Não se sinta culpado. Você pode estar passando pelo mesmo motivo que Elias levou a ficar desse jeito. Elias, mesmo que por um curto espaço de tempo, ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco do propósito de Deus para a vida dele. Ele havia se esquecido porque Deus tinha dado aquela missão para ele. E qual era o propósito de Elias? Qual é o nosso propósito? O propósito de Elias, irmãos, não era aquela missão. O propósito da vida de Elias não era a missão de levar apenas uma profecia para a vida de Acabe. O propósito de Elias era uma vida em missão. E esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Quando você aceitou Jesus, quando Cristo te tirou das trevas para a maravilhosa luz, para a sua graça, assim como o Jacques falou hoje, um pouco na escola bíblica, não é para a gente ter uma vida de paz, não, né? É bem verdade que a gente ora, suplica a Deus por paz. Quem não gosta de viver em paz, quem não gosta de estar bem, quem não gosta que tudo dê certo, saúde, prosperidade, dinheiro, carro, casa, tudo isso aqui que a gente viu, né? Tudo isso é muito bom, né? E é óbvio, é claro que pelo fato de você estar perto de Deus, você estar no caminho de Deus, as bênçãos de Deus vão te alcançar sim, né? Mas esse não é o foco. O foco é uma vida em missão. Se a gente perder esse foco, a gente vai enfrentar as mesmas lutas que o mundo aí fora enfrenta. O mundo está doente, caído na depressão, porque as pessoas estão tentando se comparar umas com as outras o tempo todo, parece que nada está bom, parece que o outro sempre tem mais, parece que todo mundo consegue mais do que eu, parece que tudo que eu preciso materialmente para ser feliz, parece que eu não consigo, né? Mas o foco não é esse. O foco de Cristo para as nossas vidas é uma vida em missão. E o que Deus faz com a vida dele, né? Deus conhecia o coração de Elias, Deus conhecia a sua fragilidade, Deus conhecia as suas fraquezas, assim como Deus conhece o meu e o seu coração, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, né? Tudo que a gente necessita, Deus sabe sim. Antes mesmo de você abrir sua boca para orar, Deus já conhece o que você precisa. E Deus faz o que era necessário para Elias ali de imediato. Deus acorda Elias. Elias ali debaixo do zimbro para dormir, não querendo acordar. E Deus vai lá e acorda Elias. Quando Elias acorda, tem um pão assado, tem alimento.
Elias come, se satisfaz e ele levanta? Não. Elias dorme de novo. A palavra na Bíblia aqui diz que o anjo do Senhor voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre um modo longo. Se você está dormindo, se você está cansado, quer desistir, Jesus está falando para nós hoje: levanta-te e se alimenta de mim, porque o caminho é longo. Não acabou, não. Aí sim, Elias se levantou, comeu, bebeu, e a força daquele alimento foi tão forte para Elias, que ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe. E o que ele chegou quando ele fez lá? Se escondeu numa caverna. Elias acordou, se alimentou, se encheu de vigor, mas novamente ele se sentiu sozinho, o desânimo, o desapontamento voltaram, e ele entra na caverna, né? E se você ler atentamente a Bíblia, você vai ver que acontece um monte de coisa: terremoto, fogo, vento. Nada disso tira Elias da caverna. Se você também, como Elias, acorda aos sábados, vem aqui, se alimenta, se enche de forças, caminha vigorosamente pelo domingo, mas na segunda-feira você se esconde na caverna de novo, ouça o que Deus diz para você, aqui no versículo 13, finalzinho: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna? A caverna não é o seu lugar. Você está em missão. A missão de Elias ainda não havia acabado. A caverna não era o seu lugar. Ele achava que ele estava sozinho nas batalhas. Mas Deus mostrou para ele que ainda ele precisava continuar. Deus estava com ele. Olha a missão de Elias. Elias precisava ungir mais 2 reis. Elias precisava ungir ainda mais um profeta que o substituiria. Elias ainda precisava impactar a vida de Acabe e de Israel. Não tinha acabado ainda. Se você está dentro da caverna e você já passou por tanta coisa, você já imaginou quantas outras bênçãos, quantas outras oportunidades de servir ao reino você ainda tem pela frente? E você começa um ano, 4 de janeiro, ainda cansado, né? Você tem o direito de ficar cansado, sim. Somos humanos, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui. Para Deus nos falar hoje: levanta, come, se alimenta e anda. Continua. A missão de Elias precisava continuar. Tinha muita gente ainda que não tinha se dobrado àqueles deuses, falsos deuses. Versículo 18 diz assim, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a boca que não o beijou. Tinha muito crente lá ainda. Você acha que o mundo não está perdido? Você acha que não tem salvação mais lá fora? Na faculdade você vê todo mundo perdidão, no trabalho todo mundo perdidão, os seus vizinhos todo mundo perdidão. Tem muita gente para ser salva ali no meio, muita gente. Muita gente. E Deus quer usar a sua vida para isso. A minha e a sua vida. Tá difícil a luta. Difícil acordar na próxima segunda-feira para recomeçar. Mateus 5, versículo 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Preparando essa mensagem, ontem eu fiquei pensando assim, poxa, Elias foi o cara, né, meu? Elias era, olha quanta coisa maravilhosa. Quem sou eu perto de Elias? Né? Um pozinho, nada. Quem é o Maico perto de Elias? Né? Quem sou eu perto de Cristo? Menos que nada. Mas mesmo assim, Deus se importa. Mesmo assim, Deus me sacode. Fala, acorda. Acorda. É a sua vida que eu quero usar. Durante esse período de Elias, é óbvio que tem muito mais a vida de Elias para frente, mas olha quanta coisa que Elias tinha se esquecido durante a sua primeira parte da missão. Quando ele encontra com o rei Acabe, a primeira vez, ele foi usado por Deus para declarar a insatisfação de Deus diante dos pecados do pior rei que houve até aquele momento. Quando ele foi para o deserto, Deus mostra para Elias que Deus está no controle de tudo, mesmo no meio do nada, do nada. Eu fiz um passeio no deserto, eu estive no deserto. É incrível, você olha, de norte a sul você só vê areia, mas nada. Nada. Estou imaginando aqui a visão de Elias. E Deus sustenta Elias com água, com comida, com sombra. Né? Elias não estava ali no deserto só para ser alimentado por Deus. Tinha uma viúva desesperada. Tinha alguém desesperado no caminho. Deus se importava muito com aquela família, com aquela viúva, com aquela criança que morreria ali, mas no dia ele morreria. Talvez 2. Não tinha mais água, não tinha mais nada, né? E Deus envia Elias ali para ser um instrumento da presença de Deus na casa de quem não tinha mais esperança. Tinha muito mais coisa naquela casa para ser curado, né? A presença de Elias também mostrou naquela casa, quando o filho daquela mulher morre, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo os pecados. Aquela mulher estava preocupada com Elias quando o menino morre. Quando o menino morre, ela fala assim, o que você faz aqui na minha casa? Deus te mandou aqui para você me lembrar das minhas iniquidades, dos meus pecados, e Deus agora me castiga com a morte do meu filho. Né? Deus vai lá e manda Elias lá para mostrar que ela precisava ter uma vida de oração, que Deus ainda se importava. E quantas vezes Deus não pode te usar da mesma forma? Quanta gente sem esperança, quanta gente que já abandonou a oração, já abandonou Deus, e elas podem ver na sua vida um motivo de esperança, de um contato novamente com Deus. Diante do povo desviado e dos profetas de Deus estranhos, Elias foi usado por Deus para mostrar e relembrar ao povo quem de fato era Deus. Era muita gente. Era uma nação inteira que tinha se esquecido de Deus. E na descida do Monte Carmelo, quem acha que o The Flash não existe? O Superman? Pensa um cara descer correndo um monte, correr por 30 quilômetros e chegar na frente de cavalo? Olha a força que Deus pode te dar se você se colocar diante dele. Olhe para a sua vida. Quanto Deus já te usou para abençoar outras vidas.
Você está cansado? Mas olha para trás, quantas bênçãos, isso não tem valor nenhum. Alegre-se. A palavra de Deus te disse, nos disse agora em Mateus, você é bem-aventurado, você é feliz quando você é aprovado. Para a gente caminhar para o final, quero ler um trechinho da galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, do 35 ao 40. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, como essa viúva. Alguns foram torturados e recusaram-se libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Glória a Deus. A missão de Elias termina em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, com algo fantástico, né? Elias está ali junto com Eliseu, e vem um carro de fogo, um cavalo de fogo, cercam eles e um redemoinho leva Elias para o céu. Elias teve um privilégio para pouquíssimos. Elias não experimentou a morte. A sua história, como eu disse, não termina no livro de Reis, continua por muitas outras partes da Bíblia. Mas, como dito ali em Hebreus 11, o mundo não era digno deles e de muitos outros como eles, sofredores pela palavra de Deus. Não porque Elias fosse especial por si mesmo, um cara realmente que nasceu iluminado, não. Mas porque Cristo o amou e mesmo em sua fraqueza e desânimo, ainda assim encontrou forças no próprio Deus para ouvir mais uma vez a sua voz e continuar a missão. O mesmo Cristo que vocacionou, que conduziu, que sustentou, que despertou, que alimentou, que deu propósito, que honrou e que tomou para si Elias, é o mesmo que quer fazer o mesmo comigo e com você nessa manhã. Glória a Deus. Elias foi levado aos céus e graças a Deus nós também seremos. Ainda que a gente não tenha o privilégio de não passar para a morte. Pode ser que tenhamos, né? Se o céu rasgar agora, a gente sobe. Mas é certo que Ele nos ressuscitará para entrarmos no reino de glória, onde lá não há mais dor, lágrimas ou qualquer outra falta. 2019, de fato terminou. 2020 está apenas começando. Mas eu quero te falar uma verdade. A sua missão não começa agora em 2020. A sua missão já começou faz tempo. A sua missão continua em 2020. Né? A nossa missão não é uma rotina. A nossa missão ela é um caminho. Fortaleçam-se no Senhor, então. Fortaleça-se no Senhor. Sua vida não é monótona, vazia e sem sentido. Deus te deu um propósito. E para finalizar, eu quero deixar a leitura do versículo 58 de 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor
o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Deus seja louvado.